Ia nascer um novo tempo na presença do Senhor. Estava tendo uma outra geração. E era essa geração que Josué ia conduzir para Deus. Essa geração que ia tomar posse da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela sai, ela não volta vazia. Ela tem que fazer aquilo que foi ordenado a fazer da parte do Senhor. Por isso que ele diz, pode morrer uma geração, ele levanta outra, até ele terminar aquilo que ele disse, até completar a palavra dele. E a Bíblia diz que era o único que Deus olha no meio da geração nova, que podia continuar aquilo que Moisés começou, da parte do Senhor. Mas Deus diz para Josué assim: tem preceitos, irmãos. Deus me dá uma visão com a igreja no meio dessa semana, orando na madrugada. E ele diz assim: não se aparte do livro da lei. Tinha mandamentos, tinha regras. Ele diz: não saia da sua boca, né? Não deixe de meditar nele todo dia. Ou não deixe de observar o que está escrito aqui. Não deixe de prestar atenção. Por que Moisés foi bem sucedido na obra do Senhor? Apesar do povo rebelde, teimoso. Porque Deus sabia que Josué também ia enfrentar as batalhas. A geração nova não tinha acesso ao Senhor. Eles ouviam falar, era o Deus dos pais. Era o Deus dos pais, é a geração hoje. Quantos da geração hoje presenciou coisas gloriosas? Os mais velhos presenciaram. Os mais velhos, milagres dentro da igreja, que hoje não tem mais. Os mais velhos viram entrar um paralítico e sair de pé. Batismo com o Espírito Santo. Quando se pegava, quando tinha um congresso, tinha batismo. Porque não tem mais, é a geração nova. E Deus dá uma ordem para Josué guardar. Sabe o que Deus está mandando a igreja guardar? O que Deus estava falando aqui? É a presença para conduzir sua vida através do Espírito Santo. Quem conduzia Moisés em todas as decisões? Ele ia pela cabeça de alguém? Ele subia buscar no Senhor. Esses dias, numa madrugada, o Senhor disse: sabe por que minha igreja não recebe mais bênção? Porque dizem assim: eu tenho Jesus, pode ir onde eu quero, pastores. Não pode não. Pode não? Você tem um dono? Ah, porque eu tenho Jesus, posso ir lá. Quem foi que disse? Moisés fazia alguma coisa sem consultar Deus? O Senhor disse para mim: a minha igreja perece porque não me busca mais. Não pergunta mais se pode ir, se eu estou no negócio. Era isso que Deus estava falando para Josué. Que tudo, que tudo que ele fosse fazer, ele consultasse ao Senhor como Moisés. Aí ele seria bem sucedido, porque quando Deus está no negócio, ninguém embaraça. Quando Deus está na frente, ninguém pede. A Bíblia diz que operando ele. Sabe o que a gente vê? Muita gente dizendo assim: pastores, igreja do Senhor. Aí fui fazer uma viagem, o diabo entrou na frente, o diabo atrapalhou. Não, irmão, que negócio é esse? Deus deu ordem. Mas peraí, que Deus é esse que nós servimos? Quando Deus manda, o diabo se cala. É que nós não consultamos. Achamos que somos servos do Senhor, podemos enfiar a cara onde queremos. Moisés não dava um passo e não trazia mensagem nenhuma para o povo sem Deus falar com ele. E Deus está falando para Josué: olha, Josué, você tem um povo para conduzir para mim. Ei, irmão, nós temos uma obra para fazer, não é para nós, é para o Senhor. É para o Senhor que nós estamos fazendo uma obra. Eu não faço uma obra para a placa da igreja, uma benção, mas eu faço uma obra para Deus. Você não está aqui dentro fazendo uma obra para o pastor, você está fazendo primeiro para Deus, seguindo as regras daquele que Ele deixou. Porque Ele deixou alguém cuidando de você.
Não era assim? Deus não deixou Moisés cuidando do povo? O povo saiu do Egito sozinho? O povo tinha condição de falar com o faraó? A altura? Porque Deus usou Moisés? Porque Moisés foi criado lá dentro, conhecia os mistérios do palácio, conhecia os encantamentos, conhecia os adivinhos. Então era o único que estava à altura, irmão, para falar altura com o faraó da parte do Senhor. E Deus vem chamando Josué, mas ele diz: ei, presta atenção, Deus está falando para a igreja. A gente é bem sucedido em tudo que fazemos, até numa campanha de oração, quando o Senhor nos direciona, quando até a palavra não é segundo o que eu estou sentindo, não, é o segundo Deus, que Deus fala, Ele tem voz, irmão. Aí eu senti no meu coração, não senti nada, se eu falar o que eu estou sentindo, eu vou mandar embora. Ah, porque a igreja está ruim? Não, porque meu filho adotivo está nos últimos com câncer. Deixei lá, meu esposo e a esposa dele vigiando, falei: eu vou para a igreja, porque eu tenho um compromisso com Deus, eu vou pregar. Vou pregar, 41 anos. O Senhor diz: eu vou permitir a enfermidade e vou recolher. A minha igreja não chore, é o grupo de oração que a gente tem, porque eu estou levando comigo. Se alegre, porque essa alma vai salva. Então nós vamos fazer uma obra para o Senhor. Tudo que vamos fazer para Deus, Deus está falando: Josué, você vai fazer, conduzir um povo para mim. Eu sou o dono desse povo. E a terra prometida sou eu que vou dar. Deus estava animando ele, Deus está animando a igreja. Nós temos que levar essa geração nova, irmãos. Deus me deu a visão da igreja de 2 pastores meus lá atrás. Um já adormeceu no Senhor, foi meu pai na fé. Me ensinou, dirigiu um culto fúnebre, um casamento, me ensinou tudo que como obreiro precisa aprender. Eu louvei a Deus, louvo até hoje pela vida dele. E tive um outro no meio do caminho que está fora da presença do Senhor. Por quê? Não continuou o trabalho de Moisés. Não continuou fazendo a obra segundo Deus. Ele começou que nem Roboão, vou entrar aqui porque Deus mandou. Filho de Davi, em vez de consultar o conselho dos mais velhos, consultou o conselho do quê? Os mais novos tinham experiência com Deus, acabei de falar no começo da pregação. Os jovens hoje têm experiência com Deus? Tem? Precisa nós ensinar. Precisa sentar, não é com briga. É mostrar aqui dentro que os jovens são bem-sucedidos quando dão ouvido a Deus. Que um jovem, quando vai casar, busca se a noiva ou noivo é do Senhor. Por isso que os casamentos não dão certo. Ah, porque eu gostei, é bonitinho, fala bonito. Mas Jesus está no negócio. E eu não estou falando lá fora da igreja, não, estou falando para nós aqui. O primeiro namorado da minha filha, cansei de ouvir: Deus está no negócio. Minha filha é levita na casa do Senhor, a mais nova. Deus está no negócio do casamento. E o Senhor falando para mim: não estou não. E nas igrejas, pastor, Deus tem uma obra missionária com eles. E Jesus falando: não estou não. Eu fui orar, porque crente ora, irmão. Crente tem um Deus que revela, crente tem um Espírito Santo que mostra. Nós temos um Deus que traz tudo que está escondido à luz. E eu fui orar, falei: Jesus, que mistério é esse? O Senhor não é Deus de 2 palavras, o Senhor só tem uma. Ou é ou não é. E quando eu fui orar, o Senhor falou: não é lobo, vai judiar dela, não vai deixar mais ela ter contato com você. Eu disse: é mesmo, Jesus? Então peraí. Não foi brigar não, irmãos. Crente tem 2 joelhos e uma boca para botar no pó. Crente não briga na ação do braço, crente briga na oração. Deus nos deu uma arma de guerra, uma armadura em Efésios. Reveste dela. Crente perde batalha porque vai sem armadura. Soldado desprevenido na guerra, morre tudo. Deus deu outro. Ela está casada, vai fazer 11 anos.
O Senhor disse: agora esse é meu, esse eu estou dando para ela de presente. Porque eu estou dizendo, a geração jovem precisa aprender com os mais velhos. É que os jovens, vocês têm bastante jovem aqui, acha que nós nascemos velhos, né, pastor? Eu nasci nova também, viu, neném? Passei por todos os desejos, paixões que vocês passaram. Moisés também foi jovem, passou pelos encantamentos, mas ele continuou seguindo a voz. É os últimos tempos da igreja. Se a igreja não começar a buscar Deus em todas as coisas, não é porque eu sou serva do Senhor que eu posso ir em qualquer lugar. Moisés tudo ia buscar, e Deus fala para Josué: Josué, você vai continuar essa obra, é para mim, viu? Não esquece, não se vangloria não, é para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Ganhar a sua família é para Deus. Fazer uma obra dentro da igreja não é pastor, é para Deus. Enquanto nós não entendemos que tudo que Deus nos dá é para Deus, é para a obra. Eu não estou mandando você dar seu carro, não é nada disso. Quando nós entendemos que meu carro é da obra, é para socorrer quem precisa, que o dinheiro que Deus me dá é para socorrer alguém também, não é só para mim. E Deus diz: Josué, anda no Espírito. Por que eu disse dos meus dois pastores? O primeiro, a igreja era cheia, era Moisés, campanha de oração, 2 vezes por semana, meia hora de oração, depois palavra. A igreja era cheia de bênção, transformado, curado. O segundo, que sucedeu a mesma igreja, Deus disse: anda segundo o meu Espírito. Aí eu posso te conduzir a igreja ser abençoada. Andou? Não. Eu sou o pastor da igreja. Tem alguém acima de você. Quem pagou o preço na cruz e o sangue não foi eu, não foi você. As ovelhas têm dono. Moisés estava administrando algo para o Senhor, e Deus vem: Josué, anda no meu Espírito, dirige esse povo buscando direção de mim. Sabe que muitos lares hoje é destruídos? Peraí, mas um lar cristão, Deus não tem uma promessa? O diabo entra ciranda, joga os filhos para fora nas dormes. Peraí, separação, não, irmão, não aceito isso não. Não, mas nós temos um Deus que Ele peleja as nossas pelejas. Peraí, é porque nós não buscamos, é porque deixa que, Deus está fazendo a obra. Ele está mesmo, ainda bem que Ele está, né? Mas tem coisa que Deus manda nós dizer. A geração jovem precisa aprender com os mais velhos. Um dia minha filha disse assim: mãe, não sei o que é da amizade, está bem a senhora. Eu disse: eu não nasci velha não, viu? Eu tive a sua idade. Conheça as amizades do mundo. Você nasceu dentro do berço evangélico. Quando você veio, eu já estava na igreja, mas eu vivi lá no mundo. Quantas vezes na escola eu disse para ela, passava alguém e dizia assim: vamos dar uma bola aí, quer dizer, vamos, linguagem dos nós, vamos fumar um cigarro, maconha. Eu disse: fica na sua que eu vou embora. Eu sabia o que eu queria. A geração hoje não tem identidade. Parece, eu vou usar uma expressão bem chula, que mais você vai entender: piolho, olhando para a cabeça dos outros. Aí vamos ali, aí vamos, esconde a mãe, vamos lá, quebra a cara, depois vem, quem que socorre? E Deus falou para Josué: Josué, ó, esse povo tem uma terra para eles entrar, é uma promessa minha, é a minha palavra, ela está de pé. Você precisa conduzir esse povo, que eles venham tomar posse, e o meu nome ser glorificado. Mas continua como Moisés, guardando o livro da lei, o que? Guardando os preceitos do Senhor. A igreja ultimamente, eu não estou falando aqui, estou falando no geral, igreja, para onde a gente vai, esqueceram dos preceitos do Senhor. Eu não estou falando de veste, uso e costume não. Eu estou falando de buscar o que Deus tem para você. Eu estou falando de buscar aquilo que tem na palavra. Eu estou falando de buscar os dons do Espírito. Eu estou falando de buscar a presença de Deus.
Era isso que Deus estava falando para Josué: conduz esse povo diante de mim. Ei, Xanagai. Como é que está conduzindo sua casa, mãe? Minha filha, antes de casar, lê aqui o que está escrito. Se você errar, eu posso até chorar, mas você vai pagar o preço. Lê aí o que Jesus está dizendo para você, não sou eu. É assim que a gente ensina o jovem, irmão, não é batendo. Não é jogando para fora para o diabo abraçá-la, não. É acolhendo com amor e ensinando na palavra. É ensinando que tem um Deus, que tem uma palavra, uma promessa sobre minha vida, e essa minha vida também está em cima da dele. Os meus 2 filhos são casados. Eu tenho uma bisnetinha, fez 1 aninho. Alcancei minha 3ª geração já. Louvo a Deus por isso, né? Porque Ele me acrescentou 29 anos de vida a mais quando eu ia embora para a sepultura. Como é que a gente não vai continuar guardando os preceitos do Senhor, buscando Ele? Está faltando, irmãos, a gente entrar no Espírito. O povo está vivendo mais na carne. Vou fazer. Eu vou contar o que Deus, desde das orações a semana inteira, na madrugada, pela vida dos irmãos, o Senhor está falando comigo. Quando a gente obedece, Deus cuida. Por isso Deus está falando: se guardares, o que Deus falou para Josué? Você vai ser bem sucedido se... Vou ler aqui. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Medita nela de dia e de noite, conforme tudo que está escrito, tendo cuidado de fazer. Ou seja, obedecer o que Deus fala. Então prudentemente te conduzirás. Aí Deus dizia: eu sou com você daí. Aonde você for, você vai ser bem sucedido. Aonde você colocar a planta dos pés, será dado para você por herança. Deuteronômio 28, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Você vai ter para dar e não vai tomar emprestado. Por que a igreja hoje mendiga? Se nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Pastores, a igreja precisa acordar. Eu fui numa igreja pregar num congresso missionário em Caraguá, sábado passado. Eu não sou nada contra o louvor, tá, irmão? Entendo o que Deus está falando. Pelo amor de Jesus Cristo, para não dizer que é missionário, falando besteira. Só louvor. Mas espera aí, Jesus diz: vós sois limpos pelo louvor? Disse? Quem conhece a Bíblia? Vós sois limpos pela palavra que vos tenho dado. Vocês estão sendo limpos nessa noite, pela palavra, nesses 3 dias de culto, pela palavra que Jesus está liberando aqui. Ele tem lar aqui que o Senhor precisa libertar. Tem irmãs aqui que vivem na vida só pela misericórdia do Senhor. Mas Jesus está querendo mudar a sua história. Ei, Deus está falando para Josué: acabou o cativeiro, tem que entrar na terra prometida. É tempo da promessa se cumprir, Xanagai. Ei, Xanagai, assumai, tem que obedecer. Era tempo da nova geração tomar posse. Deus está dizendo: é tempo da minha igreja tomar posse da promessa. Mas se não guardar conforme Deus manda, não tem como, irmão. A obediência, ela gera bênção. A obediência livra dos laços da morte. A obediência da gente enxergar ao longe. A obediência nos livra dos laços da morte, igreja, sabia? Eu estava no Espírito Santo faz uns 4 anos, na Bahia. E o Senhor disse para mim: tu vai para o Espírito Santo? Eu falei: eu não sei ir lá não, Jesus, de carro da Bahia para o Espírito Santo, não sei, eu sei para a Bahia. Mas o Senhor disse: você vai, tem uma alma lá, e você vai resgatar para mim, desviada do meu caminho. Eu disse: amém, então o Senhor me guia.
Não deixa eu ir embora do campo missionário sem terminar o que o Senhor mandou fazer, porque eu sei que o Senhor me traz de volta no meio do caminho, meu carro trava. Para você entender que eu estou falando isso, viu, igreja? A irmã vai ficar contando, não, é para você entender o que Deus está falando. E eu vim de manhã da casa da missionária da Bahia, saí 8 horas, quando eu parei, foi chegando por perto depois de Valadares, o Senhor disse, 5h30 da tarde, para e dorme. Eu estava com mais 2 missionários no carro, só nós 3. Eu disse, por quê? Eu conheço a estrada, ando por aqui de madrugada, vou para a Bahia, sair 10 horas, chego aqui no dia 7 horas, vem direto sem dormir. Jesus, ele disse, você não conhece o caminho. Para e dorme. Eu disse, amém. Prepara uma pousada que dê para as 3 dormir, num preço acessível que a gente possa pagar. Quando você busca no Senhor, Jesus é lindo. Jesus está querendo se apresentar para a crente aqui, pastor, dessa maneira. Eu disse, paramos bem de frente uma igreja do outro lado da rua, pousada na BR. E o Senhor, ela disse, R$80 o quarto para as 3, tinha até ar-condicionado. Porque Jesus dá o melhor quando você trabalha para Ele. Quando você faz sem reserva para o Senhor. Quando Ele diz, eu cuido de ti, Ele cuida. E nós dormimos 7 horas da manhã. Colocamos GPS e fomos indo. Quem anda para aquele lado, não sei se tem algum caminhoneiro, se os irmãos já foram para aquele lado, as irmãs. Tem uma serra de São João do Muriaé que sai para o Espírito Santo, volta por dentro. E olha o amor e a grandeza de Deus dando livramento para o seu povo. Quando chegou na serra, é precipício, mais de 30 metros de altura. E aí estavam cortando os paredão de pedra. Não tinha, era uma pista para passar um carro, e passa muito caminhão. Eu não conhecia a estrada à noite, sem nenhumas marcações da estrada para você ver. E quando eu comecei a subir a serra, aí uma serra que demora uns 40 minutos para subir e descer ela. Quando eu fui subir, meu Jesus, obrigado pelo livramento. Quando Ele diz, tu não conhece a estrada, eu conheço, vai dormir. Eu vou traduzir se você não entendeu. Quando Deus falar assim, você para. Eu estou mandando, para. Ele está dando um livramento. A gente tem mania de achar que tudo é o diabo, que o diabo está me atrapalhando. Às vezes Jesus está dando um livramento. Enquanto a gente não entender, Deus só entrou em cena profunda, uma cena bem profunda, quando o povo já tinha passado o Mar Vermelho, quando o povo estava bem ali, os egípcios e o mar. Quando não der mais para você, se aquieta, porque é aí que Deus vai entrar em ação. Quando Josué estava diante da muralha de Jericó, Deus mandou ele derrubar a muralha com a mão. Tem crente que gosta de pelejar com a mão, pastor. Por isso você não vence a batalha dentro do lar. Por isso você não conquista os filhos para Jesus, o marido. Ele derrubou a muralha com a mão. Ele só ficou marcando território. Quem, quando deu para Josué, que tinha uma muralha na frente, quem derrubou ela? Quando tiver uma muralha na sua frente, deixa que Deus derruba. É porque não é para você mais, é até ali, Deus pôs limite. Até que você vai, Ele está dizendo para alguém aqui, você está brigando com a sua mão, é a minha irmã. Você está lutando com a sua mão, como é que você quer vencer? Quando eu queria que o meu marido, Deus trabalhasse nele, o Senhor falou assim, é engano seu, eu estou trabalhando em você primeiro, é você que eu chamei primeiro. Eu vou mudar você, depois eu mudo ele. Deus tem uma obra grande dentro do lar da irmã, viu? Quando a irmã foi lá, falou assim comigo, o Senhor disse, pode dizer para ela, eu estou destruindo uma barreira.
Não entendemos. E Deus fala: Josué, se anima, se esforça. Tem que ter esforço, irmão. Esforço na oração, nos propósitos, em buscar a presença de Deus, a vontade de Deus. Eu estou sentindo, eu vou fazer, não vou não. Se eu tivesse sentindo, eu ia viajar, nem estaria aqui contando, pregando, nem contando mais nada dos testemunhos de Deus. Tinha caído no precipício na madrugada. Mas quando a gente obedece, o Senhor entra em ação. Quando Ele diz para, porque sou eu que vou pelejar, é porque é Ele. Quando o povo clamou, Deus disse para Moisés: manda o povo parar de ficar me chamando, é só caminhar. Eu vou pelejar por eles, acabou. Era o Senhor que ia pelejar pelo povo. Às vezes Deus está querendo pelejar nossas guerras, nós não deixamos, colocamos na mão do Senhor e vamos lá com a boca continuar querendo fazer com o nosso jeito. Deus para e fala: deixa eu ver se ela vai até onde. Deixa eu ver até onde Ele vai. Sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar que Ele é grande, irmãos. Como é que Josué vê a grandeza de Deus se ele não ouve? Como é que você vê a grandeza de Deus se você não para ouvir Deus falar? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Olha aí. Deus está falando para a igreja: volta a ouvir o Espírito de Deus. Volta a ouvir, o Espírito Santo quer falar, pastor. Diz o Senhor, Ele tem falado nesse lugar, e muitos não têm dado ouvido. Bem-aventurado que deu crédito, né? A pregação. Achamos que Deus só fala se eu fosse pulando lá entregar o mistério. Amém? Deus usa. Mas aí a maior profecia, ela está aqui, irmãos. O maior mistério revelado está aqui, quando você fala: Jesus, revela o mistério aqui dentro para mim. Era no Espírito. Deus estava falando de Josué: começa a andar no Espírito, buscar minha presença, buscar minha vontade na sua vida, no meu Espírito. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor quer para mim? Hoje não ficamos onde Deus manda. Deus coloca nós numa igreja para ser útil para o Senhor, nós sai. Ah, eu não fui com a cara do pastor, pegou no meu pé, da irmã, então. Ei, Deus me colocou onde eu vou ser útil para Ele, não importa o resto. Deus colocou Moisés para tirar o povo do Egito, não era para ele se preocupar com o faraó. Ele tinha que ficar lá, até terminar a obra. Aí larga, aí fica que nem pipoca quando esquenta o fundo da panela, fica pulando. Até Deus falar assim: volta onde você caiu. Ai, caiu no pecado? Não, onde você desobedeceu. É um pecado de desobediência, é cair da presença do Senhor. Volta lá, eu pus você lá para florescer lá. E nós queremos andar sozinho. Então o que estamos fazendo na presença do Senhor? Não queremos mais buscar a palavra dEle. Não guardamos mais os mandamentos. E o ser humano não tem jeito. Deus tem que pôr regra. Senão ele se perde, irmão. Na escola não tem regra? Tem ou não tem? Na sua casa não tem regra? Na minha tem. Meus filhos, se chegasse depois das 10, apanhavam. Espera aí, que tem horário. Outro dia vai trabalhar cedo, quem vai ficar na rua fazendo o que até tarde? Não tem regra? Na presença do Senhor também. Na igreja do Senhor também. Crente que diz que é cheio da presença de Deus, conhece a voz do Senhor também. Ele anda nos preceitos e busca os preceitos do Senhor. Deus estava animando Josué a continuar. Ele não falou: agora você é novo tempo, você faz do seu jeito. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você.
mas faz segundo o que eu estou mandando. Tem uma ordem do Senhor para nós. Tem uma ordem. Tem uma ordem do Senhor na sua vida. Tem uma ordem do Senhor. Vamos colocar em pé com permissão do pastor. Tem uma ordem. Começa a buscar. Deus nos anima todo dia. Ele está dizendo: você quer ter vitória? Começa a observar os meus mandamentos. Começa a meditar na minha palavra de dia e de noite. Começa a conduzir a geração que eu coloquei na sua mão. Isso fala dos filhos, dos netos. Conduzir eles segundo os meus preceitos. Conduz sua casa na minha direção, você vai ver. Conduz seu trabalho na minha direção, você vai ver. Conduz a obra do Senhor na direção do Espírito. É no Espírito. Deus está dizendo para a igreja. A igreja dos últimos dias começou no Espírito, está morrendo na carne. Não, irmão, nós temos um Deus, temos um Espírito. Olha, nós é vaso de barro, ou seja, é nada. E Ele colocou o que em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Para nos consolar na hora difícil, para nos direcionar nos momentos que estamos perdidos, para nos conduzir no meio do deserto, para nos instruir quando buscamos uma direção. Deus quer dar vitória em lares nos últimos tempos, mas precisamos falar: Senhor, me ensina como fazer. Me direciona como o Senhor direcionou Moisés, Josué. O Senhor está me animando nessa noite a me esforçar. Então tem que ter o esforço da parte de Deus, da minha e da sua parte. Deus não mandou nós pôr uma cadeira sentada e ficar lá esperando, não. Alguém vinha servir o cafezinho da manhã, o almoço, o café da tarde. Ele mandou nós ir lutar com as armas de guerra, para que o inimigo que entrou dentro da nossa casa para destruir vá embora. Para que a tristeza que entrou, o diabo entrou cirandando meus filhos, vai embora. Deus está dizendo para a igreja: começa a voltar a andar no Espírito, e você vai ver o que Deus vai fazer. Começa a buscar a direção daquilo que você faz dentro do teu lar, do que você fala. A Bíblia diz que Deus falou para Josué: não apartar da onde mesmo? Às vezes apertamos a palavra do Senhor da nossa boca e falamos asneira. Amaldiçoamos quando Deus diz que a nossa boca foi feita para quê? Mas que criança! Ah, esse menino não tem mais jeito. Tem sim, irmãos. Na presença de Deus tudo se transforma. Na presença de Deus aquilo que não é nada se torna tudo. Na presença do Senhor o mendigo se torna rei. Não, Deus está falando para crente aqui: a palavra do Senhor tem se apartado do teu lábio. Ao invés de você usar a palavra para direcionar: ei, Xanagai, ei, Xanagai, isso dentro do teu lá alguém, você está falando palavra de maldição. O meu esposo não caminha comigo dentro da igreja, mas ele é uma benção. Onde eu vou? Vai viajar? O carro está aí, o dinheiro tem, pode ir. Os irmãos vão na minha casa, ele tem prazer. O que precisa ir comprar lá para servir os irmãos? Mas isso aqui não se aparta da minha vida. Não é só da minha boca, não. É da minha vida. Tudo que você quer saber, busca aqui. Espírito Santo me direciona dentro da palavra. Para de dar ouvido. Moisés deu ouvido a alguém? Deus mandou Josué dar ouvido aos outros? Espera aí, mas se era ele que ia ensinar os outros, né? Como é que ele ia dar ouvido a quem não tem a presença de Deus? Por que você dá ouvido a quem não tem a presença de Deus? Quem não tem a presença de Deus diz assim: larga mesmo. Ai, não olha mais para o seu filho, para sua filha, não. Ai, deixa lá. Aprontou, deixa que pague o preço.
Enquanto não temos a resposta de Deus, temos que buscar nele. Moisés, irado pelo povo, ele diz, né, Deus, dá água para o povo. Não, povo rebelde. Tocou na rocha, Deus mandou dar água, mesmo o povo sendo rebelde. Mesmo aquele te dando trabalho, dá água para ele. Dá a palavra de salvação. Que Jesus tem uma obra linda a ser realizada. Deus está pondo lá em liberdade aqui. Em liberdade, porque Ele está dizendo para você: ei, Josué, anda no meu espírito. Busca de mim a direção a partir de agora. Vai aonde eu te mandar. Ele diz: o Senhor vai te conduzir. Ele diz: Josué, se conduzir sozinho? E o Senhor te conduzirá por onde quer. Onde você andar, deixa Jesus te conduzir. Deixa Jesus te conduzir. Eu contei o testemunho lá atrás, porque Jesus me conduziu. Eu deixei Ele me conduzir, porque eu não sabia o caminho. E deixei, dei ouvido quando Ele me conduziu pela manhã. Eu pude ver o grande livramento do Senhor, o amor dEle pela minha alma e a alma das duas missionárias que estavam comigo. Deixa Ele te conduzir, e você vai ver o amor do Senhor, Xanagai, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho. Deixa Ele te conduzir. Deus está te animando, mas está falando para você: deixa eu agora te mostrar o caminho certo. Aí nós podemos, senão nós vamos ter que estar cantando assim, né? Se eu não te ouvir, nós morremos. Se eu não te ouvir, tem gente perecendo porque não ouve mais a voz de Deus. Livramento. Olha aí, ó, no meio da luta, Ele dá livramento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir. Canta você aí para Deus. Se você ouvir Ele, você vai prosperar. Se você ouvir Ele, você vai ser abençoado. O Senhor está acrescentando anos aí, diz Ele. Ei, Xaragai. Ei, Xanagai, o Senhor diz: toca aqui dentro. Toca no batimento cardíaco, diz o Senhor, Xanagai. E diz o Senhor: ainda tu tem que conduzir algo ainda, está na tua mão. Ei, Xanagai, tem algo aí na tua mão que tu vai terminar para Ele, diz Ele. Por isso está Ele acrescentando aí algo, acrescentando saúde, porque deseja, ainda tem um cajado aqui. Passa a ouvir o Senhor, até antes de abrir a boca, até antes de falar para alguém: Jesus, me dá a sua palavra, me conduz no que eu devo falar. Essa é a mensagem para a igreja, porque nessa noite Deus está te colocando de pé, para você tomar posse da terra prometida, porque chegou o tempo da promessa que Ele fez para mim e para você chegar no nosso lar, chegar na nossa família, chegar na nossa vida. Deus disse para as irmãs: não deixa de orar. Às vezes a gente fala assim: vem só uma, duas. Não, a Bíblia diz que onde tiver o quê? Quem está no meio? Então pronto, eu não preciso de uma multidão para Jesus me ouvir. Eu não preciso de uma multidão para Jesus operar. A coluna que mantém a igreja. Ei, Xaragai, o Senhor diz: tem ouvido. O Senhor tem ouvido. Viu? Continua, é duas ou três. Ah, mas outras não vêm. Deixa lá. Faz aquilo que o Senhor confiou. Faz aquilo que o Senhor confiou na vossa mão com excelência. Porque não é para o pastor local, ainda que ele mereça, porque ele tem ensinado direito. Mas primeiro é para o pastor falou que a oferta foi primeiro para quem?
Eu falei do meu filho adotivo, que está na minha casa no estado terminal de câncer. Terminal mesmo, não come mais. Mas eu tenho que fazer com excelência o que Deus manda. Porque ele eu sei que já está na mão do Senhor. Ele eu sei que Deus cuida. E quando Deus diz para mim, não é para tu chorar, porque eu estou levando para mim. Irmã, você não tem amor? Tem. Você não é sensível? Sou. Mas o meu Senhor tem o dom da vida e da morte. Não deixa de fazer, faz com excelência. Vem para a igreja louvar, faz com excelência, músicos. É para o Senhor. É o seu melhor oferta, é para o Senhor. Viemos para cá do Senhor, damos o resto para o Senhor. Aleluia. A irmã que antecedeu, que está aí na frente, é a esposa do pastor, isso. O Senhor está tocando na tua saúde, nessa região. Viu, irmã? Ele está tirando uma célula de enfermidade nessa noite. O Senhor está tocando nessa região. Não sei se é a bexiga, se é no útero, no ovário, mas o Senhor diz, pode dizer para ele, Xaragai, que o Senhor está tocando e dando um livramento para a irmã de algo que o inimigo estava querendo jogar na saúde da irmã. Viu? O Senhor está destruindo. Amém? Ergue a sua cabeça, diz o Senhor. Ergue a sua cabeça. Quantas vezes a irmã chora no particular quietinha. Mas o Senhor diz, ei, a obra não é para o homem ver. O Senhor diz que é Ele que enxerga o que a irmã faz para o Senhor. Viu? O Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vai chegar por esses tempos em algo na vida da irmã. Viu, irmã? Algo vem aí da parte de Deus. E isso diz o Senhor, Xanagai. Ei, Xanagai, isso vai alegrar o teu coração, diz o Senhor. Muito. E a irmã vai glorificar esse Deus lindo. Igreja, Deus está te animando. Anda no Espírito. Busca no Espírito. E você vai ser bem sucedido por onde você andar. O Senhor vai estar com você. Amém? Eu sou grata ao Senhor por estar aqui, grata ao pastor que nos confiou a tribuna a trazer a mensagem, grata às irmãs, que mais um ano as irmãs continuam na peleja, pode ter certeza, que toda segunda-feira, por onde a gente passa ministrando, vocês estão na caixinha de oração e no joelho, toda segunda de oração. E aos pastores, não abre mão do cajado, não abre mão da palavra, não abre mão das coisas espirituais, irmão, dos dons espirituais. A igreja tem estado na carne, não, busca primeiro o reino de Deus e a justiça, as outras coisas o Senhor acrescenta. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade e as palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.